Reinaldo é um empresário muitíssimo abençoado. Não precisa vender livro nenhum. O livro é para abençoar outros, é o contrário. Tá certo? Reinaldo, vamos recebê-lo aqui com aplauso. Muito obrigado. E essa igreja está de parabéns, né, pelo pastor, pela liderança que vocês têm. Quantos gostariam de estar aqui e ter esse privilégio de estar aqui todas as noites, né, todos os dias, na oportunidade de estar sendo ministrado por esse grande homem de Deus. Muito obrigado, pastor Silas. Queria agradecer também o Dr. William Douglas, né, que já foi apresentado, que foi o grande incentivador, né, e foi aquele que Deus usou para que esse livro ficasse pronto. Então, estou aqui hoje também porque o Dr. William pegou no meu pé todos os dias, telefone, WhatsApp, visita. Enquanto eu não sentei e tomei esse projeto do livro, ele não me deu paz. Então, eu agradeço pela tua persistência. Tem sido por um bom motivo. Eu acho que tem um book trailer, só para vocês conhecerem um pouquinho do livro. Eu queria que você pudesse passar rapidinho, antes de eu começar. Amém, glória a Deus. Perseverança, ousadia e fé. É isso que tem transformado a minha vida. É isso que eu tenho certeza que Deus quer fazer nas nossas vidas, para que todos nós possamos ter uma vida vitoriosa. Amém? Se tem uma pessoa improvável de estar aqui nesta noite, falando para vocês a respeito de uma vida vitoriosa, pode ter certeza que sou eu. Quando nós olhamos para as nossas limitações, ou nós olhamos para tudo aquilo que nos cerca, com certeza, se alguém olhasse de fora para a minha vida, ia falar, não, esse daí não vai ter chance de chegar lá. Esse aí é improvável que possa um dia estar lá na DEVEC, na Penha, né, com uma multidão assim, tão abençoada igual vocês, para estar contando um testemunho de vitória. Antes de eu nascer, eu sou o filho caçula, minha mãe já tinha 3 crianças, eu sou o 4º. Ela se confundiu nos dias de dar luz, e naquela época, não sou tão velho assim, mas em 1970, não era tão comum o ultrassom, e quando ela foi ao médico, já tinha passado o dia, né, natural do parto, ela não estava sentindo contração, e foi feita uma cesariana rapidamente, e eu já nasci com o cordão umbilical dando 2 voltas no meu pescoço, já todo roxo, já estava quase morto, e quando o médico me tirou, falou para ela, Ineida, provavelmente o Reinaldo vai ficar com sequelas, né? Seu filho vai ter sequelas, porque faltou oxigenação no seu cérebro, ele já estava sendo sufocado, já estava quase sendo enforcado pelo cordão umbilical. E aí, depois que eu nasci, fizeram alguns exames, e eu fiquei com um problema neurológico, e a sentença do médico era, ele vai ter que tomar comprimido para o resto da vida. E eu tomei Gardenal até a minha adolescência, todos os dias. E se eu não tomasse Gardenal, eu tinha convulsões e tinha ataques, como quase ataques epiléticos, por conta desse distúrbio neurológico que eu tinha. E eu tinha que ir ao médico frequentemente fazer
os elétrons para poder ver como é que estava ali aquela questão minha, né, da minha cabeça, dos meus neurônios, de tudo aquilo que, meu sistema neurológico. Eu nasci de pé torto, perna torta, né? Quem lembra aqui das botas ortopé, né? Eu era a coisa mais linda, bonitinho, né? De bota ortopédica, tinha aquela musiquinha, né? Ortopé, ortopé, tão bonitinho, né? E lá estava o Reinaldinho de botinha ortopé, né? Andando para a escola. Se existisse bullying, eu era o candidato certo para ser zoado na escola. Meus irmãos, por conta daquele probleminha que eu tive, eu era muito pequenininho, né? Então, como eu era muito pequeno, eu tinha uma cabeça um pouco avantajada. Então, os meus irmãos, quando eles queriam me irritar, eles só viravam para o outro e começavam a cantar, né? Tinha um hit que falava assim: você viu o cabeção por aí, né? Eu vi. Essa era a minha musiquinha predileta. Estão lembrando, né? Então vai fazendo a leitura de uma pessoa improvável de estar aqui hoje à noite, né? Tinha o tal do Ferrugem. Quem lembra do Ferrugem? Eu era todo sardento, então meu apelido também era Ferrugem. Então, cabeção, Ferrugem, né? E assim por diante. Então, provavelmente eu não tinha muitos adjetivos, problema mental, não tinha muitos adjetivos para ser um empresário, para ser um profissional bem-sucedido, para ter uma esposa linda e maravilhosa igual eu tenho, não é verdade? Não sei não quem é que tem problema mental lá em casa, né? Então, isso é o que Deus faz na vida de uma pessoa. Ele pega os improváveis e ele coloca em posição de destaque. Ele pega os humildes e coloca numa posição de destaque. Ele pega aqueles que não são e o transforma para que o nome dele possa ser glorificado na vida daquelas pessoas. Amém? Nessa noite ele está aqui e ele vai fazer na sua vida o mesmo que ele tem feito na minha. Quantos creem que Deus é capaz? Eu creio. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Minha mãe era dona de casa, começou a trabalhar no hospital, fazendo faxina, depois virou atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Meu pai era mecânico, trabalhava com funilaria, né, chapeação, pintura, solda de veículos. E moravam no interior do estado de São Paulo. E depois mudaram para Maringá, e foi lá que eu nasci. Sou o único maringaense da família, meus irmãos todos nasceram no estado de São Paulo. Nasci em Maringá em 1970, e quando eu tinha 2 anos de idade, meus pais se separaram, meu pai voltou para o estado de São Paulo, e minha mãe ficou sozinha em Maringá, com os 4 filhos, o mais velho era minha irmã de 9, e eu caçula de 2. E ainda tinha uma menina que ela tinha pego para criar, eram 5 crianças, né? Mais velho de 9 e eu com 2 anos. Por conta disso, minha mãe teve que trabalhar muito, meu pai foi para casa, voltou para o estado de São Paulo, não pagava pensão alimentícia, vinha nos visitar eventualmente, né? Mais no final do ano para trazer um presentinho de Natal. Então não foi um pai presente, foi um pai ausente. E assim eu comecei a minha infância. A minha mãe sempre foi muito ligada à igreja. Na época ela frequentava a igreja católica e ela ia direto na igreja. Se existisse um cargo na igreja católica e pudesse ser dado para minha mãe, acho que teria ser o cargo de vice-padre, né? Porque ela fazia tudo na igreja, tudo ela estava ali na Eucaristia, fazendo tudo, cuidando com zelo, com carinho, e ela amava estar ali à igreja. Só que como ela se separou, há 40 anos atrás, não era muito bem visto uma mulher divorciada, não é verdade? E a igreja não aceitava aquela situação, então ela acabou se afastando ali da comunhão, acabou se afastando ali da igreja, mas ela tinha o desejo no coração dela de buscar um Deus, de buscar um pai, de ter uma vida, uma intimidade. Com isso, ela não ia à igreja, também não nos enviava mais à igreja católica, porque ela não poderia ir, mas quando eu tinha meus 4 anos, 5 anos de idade, eu me lembro que a minha mãe nos enviava, chegava no domingo pela manhã, ela me dava 2 moedinhas na minha mão e falava assim: Reinaldinho, você vai à igreja. Tinha uma igrejinha, alguns quarteirões ali da nossa casa, nós morávamos num bairro humilde, pobre, lá de Maringá, ainda ruas de chão batido, não tinha pavimentação, né, morando de aluguel, e ela me mandava uma igreja que ficava a alguns quarteirões da minha casa, uma igreja de madeira, pequenininha, numa esquina, uma igreja evangélica. E ela dava aquelas 2 moedinhas e ela falava assim:
Uma moedinha é para você dar lá na igreja de oferta. E a outra moeda é para você comprar um doce a hora que você sair da igreja. E assim eu ia, né, de calça curta, 4 para 5 anos, sozinho para a igreja no domingo pela manhã. Eu gostava muito da escola dominical, porque quando a gente chegava no horário e participava, você ganhava uma estrelinha lá na sala de aula da sua presença, né? Eu achava muito bacana aquilo, ter as estrelinhas ali dentro. E ali eu ia começando a ser ensinado. Então a minha primeira experiência de semeadura foi uma moedinha que a minha mãe me deu e que ela me dava aos domingos para ir à igreja. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe conheceu uma outra pessoa, o Oséias. E ela se apaixonou por ele por ela, e ali resolveram os dois viver em união estável, se casaram, e nós fomos morar junto com Oséias. Para mim foi a minha primeira experiência em ter um homem ali dentro de casa, um pai. E o Oséias, para mim, era o meu herói, era meu amigo, ele fazia tudo comigo, ele jogava bola, me levava a passear com ele, me levava para trabalhar junto. Eu me lembro que ele comprou uma mercearia lá num bairro de Maringá, quase uma mega store, era menos da metade do que esse tamanho aqui, ó, desse pedacinho do púlpito, tinha uns 30 metros quadrados. Mas lá tinha de tudo, vendia feijão, arroz, naquela época o feijão não era tão caro, era mais barato, então tinha na mercearia também. Agora tem que ter quase cofre, né, para você guardar o feijão. Tinha arroz, feijão, tinha bobs de cabelo, tinha aquela borracha da tampa da panela de pressão, tinha doce, tinha cachaça, tinha de tudo uma mercearia do interior. E lá eu estava com ele trabalhando, foi meu primeiro emprego. Trabalhar na mercearia como atendente, entregando ali, levando as compras para os clientes. E logo eu comecei a estudar no ano seguinte, em 77, fazendo a primeira série. Estudei minha vida toda em colégio público, sempre em colégio público. E eu ia para a escola pela manhã e à tarde eu voltava a trabalhar com o Oséias na mercearia. E quando eu chegava à noite em casa, ele falava assim, ele me chamava com toda essa minha cor, né, meu apelido para ele era Neguinho, né? Falava, Neguinho, você tem que ser bom de conta, porque senão as clientes vão te enrolar, você vai dar troco errado na mercearia. Então, quando chegava à noite, ele me colocava sentado de frente para ele, eu não me dava papel, não me dava caneta, e aí começava a fazer perguntas para mim, e eu tinha que responder de cabeça, não podia contar nos dedos, tinha que ficar olhando para ele. E ele falava assim, se chegar uma cliente hoje e te pedir 2 pacotes de macarrão, que custa tanto, e um extrato de tomate que custa tanto, te der uma nota de tanto, quanto você vai devolver de troco? E aí eu tinha que fazer conta e responder para ele, rapidamente, aquilo que ele perguntava. E com isso ele foi exercitando, né, todo esse meu raciocínio lógico. E eu trago esse benefício até hoje, no mundo dos negócios, né, na minha vida toda que eu estudei, sempre fui um bom aluno por causa dessa facilidade do raciocínio. E como eu aprendia rápido as contas e eu era estimulado em casa, quando eu chegava na escola, o professor explicava uma vez, eu já aprendia. E aí eu não tinha mais aquela motivação muito de ficar ali prestando atenção no que ela estava falando, não é verdade? E eu me lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, era menor que a minha mãe tinha 1,50 m. Imagina com 7, com 8, né? E lá no Paraná tem um ditado que todo baixinho é invocado, né? Aqui no Rio não sei como que é. Mas eu ia para a escola e quase todo dia arrumava confusão na escola. Quando eu não brigava, eu deixava uma briga arrumada para outro dia. Eu falava, amanhã eu te pego, né? E aí a mercearia ficava entre a minha casa e a escola. Então o primeiro que sabia das coisas era o Oséias. E a hora que eu chegava lá na mercearia, ele falava, Neguinho, você brigou de novo. Eu falei, o menino mexeu comigo, me chamou de cabeção, me chamou de pé torto, me chamou de ferrugem, né? Aí ele perguntava, você bateu ou apanhou? Eu bati. Ele falou, então tá, tinha apanhado, você apanhar de novo, né? E ele ia limpando a minha barra. De vez em quando a diretora mandava um bilhetinho, entrega para os seus pais. E eu levava para quem? Para minha mãe? Couro comia, né? Levava para Oséias. Entregava para Oséias, o Oséias falava, deixa que eu vou lá. E aqui eu acho que o Oséias foi a inspiração do Chico Anísio, quando ele criou o personagem Rolando Lero. Porque antes de ele ir para a escola, para conversar com a diretora, ele passava na mercearia, pegava uma caixa de papelão, colocava ali um pacote de bolacha, um pacote de açúcar, colocava umas guloseimas e chegava lá, né, na diretoria, na sala diretora, amada mestre. Vinha eu passando aqui para a escola, quando pensei, né, escola pública, dificuldade, comprar ou não comprar, e comprei. E trouxe para a senhora, né, essas guloseimas. E aí, depois que ele entregava o presentinho, ele perguntava, que é mesmo que a senhora quer falar do Reinaldinho? Né? E assim ele limpando a minha barra na escola e cada dia mais ia conquistando o meu coração. Mas como eu disse, nós éramos uma família humilde. Tudo que tinha que ser conquistado com muito esforço.
Me lembro que eu queria comprar uma bola, a gente não tinha dinheiro, e eu tive que dar meus pulos, né? Tive que arrumar uma estratégia. E aí eu resolvi, né, fazer com que uma cooperativa de catador de lixo, né? Chamei meus amigos, falei, vamos montar aqui a primeira recicladora de Maringá, né? 7, 8 anos de idade. Fui lá, catei um pouco de ferro velho, vendi num ferro velho que tinha no bairro, juntei uma graninha, falei, esse negócio acho que é bom. Mas sozinho aquele trabalho não rendia, eu tinha que trazer mais gente para o meu empreendimento. Convidei meus amigos, falei, vamos montar aqui um negócio juntos, né? Dei um pequeno treinamento para eles, rápido ali, né? Falei, isso aqui é um saco de lixo, isso aqui é uma luva, cata, traz da minha casa que eu vou vender, né? E assim eles saíram pelo bairro catando a sucata, trouxeram até na minha residência, juntei tudo e aí chamei o ferro velho para pesar, para vender aquilo. Em troca disso, eu cobrei apenas uma pequena taxa de administração dos meus amigos, até porque eu tinha que pagar os custos fixos da minha empresa, não é verdade? Simbolicamente, 50% do lucro ficava comigo, né? Só com a taxa simbólica. Assim eu comecei meus primeiros empreendimentos. Meu sonho sempre foi ser veterinário. Não podia ver um bicho na rua que eu levava para casa. Na minha casa tinha cachorro, tinha gato, tinha pato, tinha galinha, tinha coelho, tinha passarinho, tudo que tinha, eu tinha lá em casa e eu cuidava e eu ia ali, né, ficando perto dos animais. Morávamos perto do Parque de Exposição, onde tem essas feiras agropecuárias. No Paraná é muito comum isso, né? Uma vez por ano, vem lá os criadores, trazem seus gados de elite, suas vacas leiteiras, traz toda aquela quantidade de animal para participar dos concursos. E eu gostaria muito de ir lá, mas eu não tinha dinheiro para ir, para pagar a entrada no Parque de Exposição. Então eu precisava de uma estratégia, não é verdade? Ou a gente fica chorando que a gente não tem condições, né? Coitadinho de mim, nasci num lar pobre, meu pai não pode comprar para mim a entrada, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ou então, nós vemos de uma outra maneira e procuramos uma oportunidade de superar aquele desafio. Eu sempre procurei uma oportunidade de superar. Então, eu estudava pela manhã, entrava às 7h30 na escola, descobri que pela madrugada o pessoal ali limpava aquelas baias, né, limpava aquela palha de arroz, tirava aquele estrume da vaca, né, catava aquele lixo, e assim eu acordava de madrugadinha, pegava um galãozinho de um vasilhame vazio, né, e ia lá ajudar aqueles retireiros a limpar o estrume, a catar aquele lixo, e assim eu conseguia, não pagava ingresso de madrugada, que não tinha portaria, eu entrava sem pagar e ainda ficava ali perto dos animais, que era a minha paixão. E em troca de ajudar eles até às 7h pouco da manhã, eles ainda me davam o leite para eu levar para casa. Então, todo ano, quando tinha exposição, lá estava o Reinaldinho, 5 horas da manhã, ajudando a limpar os estábulos, cuidar dos animais, e levava aquele leitinho para casa ainda como uma forma de pagamento, né? Lá em Maringá tinha um tal do tobogã. Quem conhece tobogã? Era um negócio grande, enorme para mim, de uns 30 metros de altura, e ele ficava montado o ano todo. Era uma estrutura metálica, e lá, quando chegava perto da época da exposição, eles contratavam as pessoas para ir lá fazer limpeza, polir, pintar, para que as crianças pudessem pagar e descer escorregando naquele tobogã. Era o brinquedo sensação que tinha no Parque de Exposição, era aquele tobogã. E eu, mais uma vez, não tinha dinheiro para ir lá escorregar no tobogã. Aí, como eu já tinha uma primeira experiência, né, de trabalho, né, catando reciclagem, já tinha dado certo com meus amigos, eu combinei com eles, falei, vocês não querem entrar numa outra empresa, uma empresa de terceirização, né, de serviços aí de limpeza, de polimento? E aí convidei eles e fomos lá para o Parque de Exposição. Chegando lá, conversei com aqueles trabalhadores que estavam ali, falei, olha, vocês não querem ajuda para arrumar esse tobogã? Falou, como assim ajuda? Nós vamos aqui trabalhar para vocês e vamos deixar esse tobogã tinindo. Falou, não, mas não podemos contratar vocês, vocês são crianças e ainda por cima vamos ter que dividir meu salário com vocês. E aí eu usei uma palavra que geralmente abre muitas portas, de graça, né? Quando eu falei de graça, ele já se animou, falou, como que é? Falei, faz o seguinte, você só consegue para nós uns sacos de estopa e a cera, e nós vamos passar a cera no saco de estopa e vamos descer polindo o tobogã. Entendeu? Então, assim, enquanto as outras crianças pagavam lá para descer uma vez, eu e meus amigos subimos 20, 30 vezes, polindo o tobogã, até dar câimbra na perna e não aguentar mais subir aquela escada, né? E assim a gente ia conseguindo essas estratégias para poder atingir os nossos alvos e os nossos objetivos e ter uma vida vitoriosa. Amém? E Deus, a cada dia mais, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente faz
com excelência, né, Deus vai abrindo as nossas portas, não é verdade? Me lembro que eu trabalhei, esse dia atrás, contando com os meus filhos, quando estava escrevendo o livro, tive mais de 25 profissões diferentes. Essa do tobogã não conta, que para mim era diversão, então não conta como profissão, tá? De vender sorvete, vender algodão doce, capinar, né, colher algodão, de trabalhar de entregador, trabalhar de doméstica, trabalhar de babysitter, trabalhar de vendedor, bicho de pelúcia de porta em porta, fiz de tudo um pouco, né? Mais de 25 profissões diferentes. Durante muitos anos fiquei juntando dinheiro que eu queria comprar uma bicicleta, trabalhando ali, juntando dinheiro, lavando o carro do vizinho, tudo guardando dinheiro na tal da Caixa Econômica, numa caderneta de poupança, né, para poder juntar para comprar uma bicicleta, e estava guardando dinheiro. E assim foi a minha infância, né? Um bairro pobre, sendo ali cuidado pelo meu padrasto, pelo Oséias, que era o meu pai, e a minha mãe trabalhando no hospital, e estudando a minha vida toda em colégio público. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu vi que a coisa não estava muito bem entre a minha mãe e o Oséias, porque estava havendo algumas dificuldades de relacionamento. Meus irmãos eram mais velhos e eles já estavam na adolescência, na juventude, e eles não aceitavam muito a figura paterna do Oséias ali em casa. Por conta disso, começou uma confusão e o Oséias conversou com a minha mãe e falou: Eneida, não dá mais para permanecer do jeito que está. Você tem que decidir. Seus filhos não me obedecem, ou nós colocamos eles para estudar no colégio interno, ou eles vão morar sozinhos. Você tem que decidir, ou eles ou eu. E para as mães que estão aqui, não precisa nem perguntar qual foi novamente a decisão da minha mãe. E assim o Oséias saiu de casa quando eu tinha 11 anos de idade. Na semana que o Oséias saiu de casa, ele era tão importante para mim, que eu passei mal, fui parar no hospital, com febre, com convulsão. Fiquei uma semana internado, os médicos procuravam o que tinha e não encontravam nada. E depois de uma semana internado, os exames não apresentavam nada, o médico perguntou para minha mãe: Eneida, aconteceu alguma coisa diferente? Ela trabalhava ali na Santa Casa, em Maringá, e ela contou para o pediatra, ele falou: então chama o Oséias, pede para vir buscar aqui o Reinaldo, porque o problema dele é emocional, não é doença. Deixa ele ficar uns dias com ele, que ele vai sarar. E assim foi, o Oséias foi lá me buscar, e eu saí do hospital já feliz, porque eu fui para o hotel com ele, nunca tinha ficado num hotel na minha vida, né? Apesar de ser um hotel do lado da rodoviária, mas para mim era o máximo, né? Tá no hotel. Fiquei uma semana com ele ali feliz, brincando, e já sarei. Continuei trabalhando com ele mais um ano na mercearia, mesmo ele separado da minha mãe. Mas eu tinha aprendido, eu tinha visto ele, né, fazer as coisas ali quando ele ia para a escola. E aí, né, pais, nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos com os nossos filhos, né, porque eles olham muito mais o nosso exemplo do que aquilo que nós falamos, não é verdade? Às vezes a gente fala assim: ó, tá vendo esse país de corrupção, tudo que está acontecendo na televisão, que barbaridade, né? Só que a hora que a gente está saindo na rua, um guarda para, você estava sem carteira, passou um sinal vermelho, aí você tira um dinheirinho, dá para o guarda, né? E aí, o que ele vai ver? O que você está falando ou o que você está fazendo, né? E aí o Oséias, eu via ele com a caixinha ali de papelão, né, dando as coisas para a diretora, para limpar minha barra. Então, quando ele saía da mercearia para fazer compra, eu ia lá, pegava a mesma caixinha de papelão, pegava os produtos que eu sabia que minha mãe gostava, colocava ali dentro e levava lá em casa. Mamãe, ó que Oséias deu para você de presente. Às vezes ele me mandava ao banco fazer o depósito e eu passava no meio do caminho, passava numa loja, comprava uma flor, comprava um presente com dinheiro da mercearia e levava para ela. Mamãe, ó que Oséias deu para você de presente, né? Trabalhando de cupido mirim. Isso daí também não conta nas 25 profissões. Isso era hobby, né? Me lembro que uma vez eu saí para fazer o depósito no banco, passei numa loja de esportes, comprei um uniforme de goleiro completo para mim. Chuteira, meião, luva, camisa almofadada. A hora que minha mãe chegou do hospital, estava eu lá. Mamãe, ó o que o Oséias me deu de presente. Realmente ele tinha dado, ele só não sabia, né? Que era com o dinheiro dele que eu tinha comprado. Tentando reaproximá-los. Tamanho era o meu sentimento por ele, como meu pai herói, como meu amigo. E assim eu tentava trazer ele para dentro de casa. Depois de um ano trabalhando com ele ali, eu estava com 12 anos de idade. Uma tarde eu vi que ele estava com a cabeça baixa, muito semblante sério. E ele falou: Neguinho, eu quero conversar com você. Falei: tudo bem. Chegou no final da tarde, antes de fechar a mercearia, ele me chamou e falou: você sabe que eu e sua mãe já faz um ano que nós nos separamos. Você até tentou nos reaproximar, mas não deu certo, porque eu já estou num outro relacionamento e eu pretendo me casar.
E eu quero fazer um pedido para você nessa tarde. Falei, tá bom, pode falar. Falou, a partir de hoje, eu gostaria de pedir que você não me chamasse mais de pai. E para um menino de 12 anos, que enxergava nele o pai herói, que enxergava nele o amigo, que passava mais tempo com ele do que passava com minha mãe e com meus irmãos, aquilo para mim foi um momento muito difícil, foi um momento muito triste. Eu não me lembro de ter chorado, eu não lembro de ter ficado nervoso, eu só lembro que eu voltei para minha casa e fiquei pensando, deitei na minha cama, pensando o que eu faria da minha vida. Morávamos num bairro humilde, onde muitos dos meus amigos eram delinquentes, praticavam pequenos furtos, fumavam, bebiam com apenas 12 anos de idade. E eu pensei, será que é isso que eu vou ter para a minha vida? Já perdi o meu pai quando eu tinha 2 anos, agora estou perdendo meu segundo pai com 12 anos. Falei, será que essa é a minha sina? Será que esse é o meu destino? Eu me lembro que naquela semana me convidaram, a minha irmã me convidou para ir a uma igreja. E eu nunca tinha ido àquela igreja. Ela tinha recém conhecido. E eu fui lá. E chegando lá na igreja, eu nem estava prestando atenção o que aquele pregador estava falando. E ele estava falando de um Deus, e para mim aquilo era muito distante, a minha cabeça estava muito longe dali. Até que em determinado momento ele falou que esse Deus me amava tanto, que ele tinha enviado o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar, para que eu pudesse ter livre acesso a ele, e para que ele pudesse se tornar o meu pai. Quando ele falou pai, aquilo me chamou a atenção, e por um instante, parecia que só estava eu e aquele pastor ali na frente. E ele continuou a dizer que esse pai ama, que esse pai protege, que esse pai cuida. E com meus 12 anos de idade, a única pergunta que eu poderia fazer naquela noite, eu fiz silenciosamente no meu lugar, naquele banco ali no fundo da igreja. Falei, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é real, e tudo isso que estão falando é verdadeiro, se eu assumir um compromisso contigo, nessa noite, de aceitar teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, o Senhor algum dia vai me pedir para não te chamar mais de pai? Naquela noite, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração de que Ele estaria comigo, que Ele nunca me abandonou, que não era plano e projeto dele que meu pai tivesse saído de casa quando eu tinha 2 anos de idade, nem que meu padrasto estivesse saindo com 12 anos, mas que Ele tinha permitido que meu padrasto estivesse lá, fazendo o papel de pai na minha vida, até aquele momento, quando eu tinha capacidade intelectual de tomar uma decisão e de conhecê-lo como meu verdadeiro pai. Que Ele me amaria, que Ele me protegeria, que tudo que eu fizesse, Ele estaria comigo, desde que eu acreditasse naquilo que Ele deixou para nós como princípio, que deixou para nós como verdade. E eu tomei essa decisão com 12 anos de vida. Saí dali com uma alegria no meu coração, aquela tristeza já não fazia mais parte de mim. Voltei para minha casa com uma alegria irradiante. Minha mãe perguntou o que estava acontecendo. E falei, mamãe, eu conheci meu verdadeiro pai. E antes de sair da igreja naquela noite, o pastor me convidou a vir à frente. Me deu uma Bíblia de presente, porque eles presenteavam todos aqueles que aceitavam Jesus. E eu fui para casa com aquela Bíblia. No outro domingo, voltei de novo àquele culto, e lá estava aquele pastor no final do culto falando, olha, eu queria pedir para trazer uma oferta aqui na frente, na igreja, para comprar mais Bíblias, porque as Bíblias se acabaram. E eles presenteavam todos os visitantes com a Bíblia. E eu lembro que não foi ninguém à frente naquele domingo. No outro domingo, no término do culto, o pastor chamou de novo à frente para vir trazer uma oferta. E ninguém trouxe. E eu voltei para casa e falei, mamãe, eu quero levar uma oferta lá na igreja. Ela falou, tá, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero dar oferta para comprar a Bíblia. Ela falou, tá bom, mas o que você quer fazer? Eu falei, eu quero pegar o meu dinheiro que eu estou guardando lá na Caixa Econômica, na poupança, para comprar bicicleta e comprar Bíblia. Ela falou, tá, quantas Bíblias você quer comprar? Eu falei, eu quero comprar tudo que eu tenho. E ela falou, mas faz 3 anos que você está juntando dinheiro para comprar sua bicicleta. Eu falei, eu sei, mas eu quero comprar as Bíblias para a igreja.
E mesmo ela não ir na igreja, ela era uma mulher muito sábia. Ela falou, tá bom, se você quer, vai lá na clínica amanhã na hora do almoço, que eu vou com você ao banco para sacar o dinheiro da poupança. E na segunda-feira, na hora do almoço, eu estava lá, fomos na Caixa Econômica, sacamos o dinheiro. Na esquina do banco tinha um centro bíblico. Fui lá e tudo que deu para eu comprar foram 14 lindas Bíblias, com capa de couro, a coisa mais linda. E coloquei numa caixa e eu falei, eu vou levar para casa. Mas no meio do caminho eu pensei, eu não vou aguentar esperar até domingo, eu vou levar lá na igreja. E cheguei, fui à igreja, o pastor morava numa casa pastoral do lado da igreja, bati palma, ele saiu lá na frente. Falei, pastor, eu vim aqui trazer um presente para o senhor. Ele falou, entra aqui, Reinaldo, entra aqui. E a hora que eu entrei na casa dele, e ali na sala, e ele pegou aquela caixa de papelão e abriu, e viu aquelas Bíblias ali dentro, ele começou a chorar. E eu pensei, falei, eu acho que são poucas, ele se decepcionou. E ele começou a chorar, e ele falou assim, eu quero te falar uma coisa. Hoje pela manhã eu estava aqui nesse gabinete, orando, e falando para Deus, Deus, eu não vou mais pedir oferta para comprar Bíblia, porque eu já pedi 2 domingos e não veio ninguém à frente. E o Espírito Santo falou no meu coração, não precisa mais pedir, porque eis que eu já levantei um grande homem para trazer as Bíblias. No domingo à noite, quando ele foi entregar a Bíblia para os visitantes, ele falou, contou essa história e falou na igreja, agora eu quero convidar o grande homem para ir na frente. E quando ele me chamou, vocês acreditem, mas até na igreja presbiteriana independente, foi um mover grande naquele dia à noite, né, que era a igreja que eu frequentava. E o Espírito Santo fez uma grande obra, eu tenho certeza que nunca mais faltou Bíblia naquele local. Como é bom e como é agradável nós podemos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Como é bom o privilégio de nós podermos honrar a Deus com os nossos recursos, com servirmos de canal para que o reino dele seja implantado. Deus é misericordioso, tem feito grandes coisas na nossa vida. Acabei de estudar no colégio público, fui fazer vestibular. Como eu disse, meu sonho era ser veterinário. Em Maringá não tinha um curso de veterinária. Então eu podia ficar reclamando, chorando, ou podia buscar uma alternativa. Fui atrás da alternativa. Descobri que tinha um curso de zootecnia em Maringá, que era um curso de produção animal, ou seja, cuidava dos animais com manejo, com nutrição, com genética, antes de ele ficar doente. Falei, então é isso que eu quero. Fui fazer vestibular, passei em primeiro lugar. Precisava de 350 pontos para entrar no vestibular. Eu fiz 1013. Passava em qualquer curso, medicina, odonto, qualquer curso da faculdade. O curso era de 5 anos, mas as disciplinas eram muito puxadas no começo. Eram cálculo, matemática, química, bioquímica, física. Então a média, se for para mim, fala que eu não estou. Então a média dos alunos para se formar era em torno de 6 anos. E eu fui o primeiro aluno da faculdade a me formar com 4 anos e meio. Por conta da minha dedicação no curso que eu fazia, tudo que eu fazia, eu sempre busquei fazer com excelência. Tudo que eu fazia, sempre busquei fazer o melhor. Sempre ser o melhor naquilo que eu estava fazendo. Com dedicação, com afinco. E por conta dessa minha dedicação, antes de eu me formar, os meus professores já estavam me arrumando um emprego para trabalhar. E na faculdade eu tive uma grata surpresa, um grande presente, que foi conhecer minha esposa, que ela também fazia o curso de zootecnia, né? Quer dizer, ela foi lá só para me conhecer, depois que casou ela largou, mas ela estava lá. E aí eu ia me formar, e eu falei, eu não posso deixar ela continuando aqui estudando, porque ela era mais nova do que eu. Falei, eu tenho que me formar e eu preciso casar. Mas não tinha dinheiro para casar, né? Falei, amor, vamos aí, vamos, né, tentar. E eu comecei a arrumar aquele emprego ali, eu ganhava, já era em reais, né? Foi em 94, eu ganhava R$50 por semana. Era o meu salário de ajuda de custo, para eu poder viajar, vender, comer, né, e sobreviver. E aí eu falei, vamos começar a procurar casa para a gente casar. Né? Ela falou, tá bom, vamos procurar casa, nós só precisamos também de uma festa. E eu queria ter uma festa, mas não tinha dinheiro para poder ter festa. E eu queria participar da comissão de formatura, do curso, mas não tinha dinheiro. Então, uma estratégia. Me candidatei a presidente da comissão de formatura. Assim eu tinha as regalias para poder pagar parcelado e ainda ter desconto nas coisas. Né? E fui lá como presidente da comissão de formatura. E aí eu precisava de uma festa para casar, e eu falei para os meus amigos assim, olha, dos formandos, falei, vocês já viram aqueles filmes americanos? Aquelas festas de formatura bonita, aqueles jantares de gala que o pessoal faz, né?
E o pessoal falou, nós já vimos, Reinaldo, nós somos todos estudantes, nós não temos dinheiro para fazer uma festa dessa de formatura. Nunca ninguém, em 30 anos da faculdade, fez. Eu falei, está vendo, mais um motivo, nunca ninguém fez, nós vamos ser o primeiro. Né? E aí usei toda aquela minha tática ali de vendedor de mercearia e consegui convencê-los a fazer a festa, né, o jantar de formatura. Eu falei, vamos fazer adesivo, camiseta, churrasco, nós vamos arrecadar. Se vocês toparem, eu ajudo vocês e nós vamos conseguir fazer essa festa. E assim nós fomos os primeiros formandos a ter um jantar de formatura. E coincidentemente, só por coincidência, no mesmo dia do jantar foi o dia do nosso casamento. Né? Só por coincidência, entendeu? Aí nós tínhamos lá, né? Nós tínhamos fotógrafo, filmagem, roupa alugada, gente bonita, salão, tudo de graça, não é verdade? Assim, a única coisa que nos faltava era a casa para morar, a festa nós já tínhamos. E aí, no mês de junho, dia dos namorados, chamei minha noiva, falei, amor, eu vou te levar para um jantar romântico, vem comigo. Passei na República, peguei ela, saímos andando os dois a pé, né? E fui até o cachorro-quente da esquina da faculdade. Era tudo que permitia eu pagar para ela naquele momento. Enquanto nós estávamos ali mordendo o cachorro-quente, passando ketchup e mostarda, e falando da dificuldade de alugar um apartamento, porque não tinha dinheiro, não tinha avalista, não tinha imóvel para dar como garantia, não tinha nada. O dono do cachorro-quente olhou para mim e falou assim, vocês estão querendo alugar um apartamento? Eu falei, isso, nós vamos casar e estamos querendo alugar. Ele falou, eu tenho um para alugar. Por um instante eu olhei para ele e falei, eu acho que eu estou na profissão errada, né? Estudei 20 anos, não tenho nem condição de alugar um apartamento, o dono do cachorro-quente tem um apartamento. Já comecei a perguntar para ele, como é que é o movimento aqui? Quanto que o senhor vende? Qual que é a rentabilidade? Eu falei, vou montar outro negócio, né? E aí, conversando com ele, eu falei, aonde é o apartamento? Ele falou, num bairro lá assim, mas para mim nem interessava que bairro que era, né? Eu falei, o senhor precisa de avalista? Ele falou, não preciso não. Comprovante de renda? Ele falou, que comprovante de renda, rapaz? Você é estudante, você está com um cachorro quente todo dia aqui, que comprovante que você vai ter? Eu falei, é verdade, não tem mesmo não. Eu falei, e valor do aluguel? Ele falou, quanto você paga? E aí lembra das minhas contas rápidas que o Osés tinha me ensinado, né? Falei, ganho R$50 por semana, 4 semanas dá 200, tiro 10% do dízimo, sobra 180. Quanto custa o condomínio? Ele, R$60. Falei, eu pago 120, ele fechado. Depois que fui saber, quando a gente casa, não é só condomínio e aluguel, você tem que fazer compra no mercado, você tem uma série de outras despesas. Mas você tem que dar um desconto, que era meu primeiro casamento, eu não sabia tudo isso ainda. Não é verdade? E aí cometi um segundo erro no meu planejamento estratégico, que foi convidar todos os nossos amigos da faculdade para ser padrinho. Gente, estudante é tudo duro. Eu e minha esposa ganhamos tanto bachela e travessa de inox que encheu um quartinho no nosso apartamento. Foram muitos anos de festa de casamento para a gente desovar um pouco daquele estoque, dando de presente para os outros. Né? Não tinha nada. Em casa não tinha jogo de quarto, não tinha sofá, não tinha, porque nós não tínhamos dinheiro para ter isso. Mas no dia da nossa noite de núpcias, eu e minha esposa tomamos uma decisão. E nós dobramos o nosso joelho, antes de nós termos o nosso momento ali. E consagramos o nosso coração, e consagramos a nossa vida e o nosso casamento a Deus. E pedimos para Ele que Ele conduzisse os nossos caminhos, que Ele abençoasse e que Ele nos prosperasse. E nós o buscávamos todos os dias, antes de nós deitarmos. Eu e minha esposa orávamos juntos. Durante muitos anos, eu e ela todos os dias acordávamos às 3 horas da manhã para orar juntos. E antes de sair de casa para trabalhar, a minha esposa orava comigo, me abençoava e profetizava sobre a minha vida. Que Deus ia me abençoar, que Deus ia abrir portas, que Deus ia à minha frente e que Ele nos daria um novo futuro. Faltava o recurso, mas não faltava o amor, não faltava a determinação, a perseverança, a ousadia e a fé de que nós tínhamos um Pai que nos abençoava e que ia nos proteger. Quando nós casamos, ganhamos de herança da minha sogra uma geladeira linda, maravilhosa, aquela Consul cor de fusca, que era do casamento dela, que estava na República da minha esposa, e que esse dia atrás que fui descobrir ainda que meu sogro já tinha comprado de segunda mão no casamento. E ela veio com um adereço importante, que era uma câmara de ar de bicicleta, para poder fechar a porta dela, porque a borracha já era ressecada e o trinco não abria. O nosso sofá eram 2 espumas que estavam no chão, e a minha esposa colocava um lençol em cima daquelas 2 espumas, pegava um cobertor, fazia um rocambólico sobre o lençol, e era o encosto do nosso sofá. 2 anos após, compramos, em 96, 20 anos atrás, compramos nosso primeiro sofá. Meu filho, Mateus, já tinha nascido.
O Mateus pulava em cima daquele sofá e eu e minha esposa ficávamos sentados no chão olhando ele pular. O Mateus tem tanta foto naquele sofá, que eu acho que ele tem mais foto no sofá do que até hoje, a vida toda. A nossa alegria da nossa conquista. Um sofá lindo, xadrez, azul, com violeta, roxo. Parecia uma festa junina. Né? A nossa aquisição. Mas nós ali orando, buscando a Deus, fazendo campanha, indo na igreja. Víamos no altar, momento da oferta, colocávamos a mão no bolso, tinha R$1, R$2, mas não era o que nós tínhamos ali no momento, era 100% do que nós tínhamos. Era o dinheiro para comprar o pão e o leite para o Mateus no outro dia, e nós entregávamos ali no altar. E no outro dia, nosso pai mandava o pão, mandava o leite, nunca nos deixou faltar nada. Mas nós começamos a ofertar com a oferta da viúva. Muitas vezes nós falamos, um dia eu quero dar uma oferta milionária, mas você não começou com o seu R$1, R$2, com o seu R$5, com o seu R$100, com o seu R$1.000. Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Eu e minha esposa, nesse desenvolver da nossa fé, da nossa vida, trabalhando, ganhando comissão, salário fixo, fiz uma proposta para a minha empresa que eu trabalhava, eu falei, pega tudo que vocês me pagam de salário, de despesa de viagem e de encargos, e transforma isso em comissão, e me paga só a comissão, e eu quero ter um valor variável. E eles não queriam, eu falei, se vocês não pagarem, eu vou para outra empresa. Como eu era um bom funcionário, e quando eles viram que eu ia sair, toparam em fazer isso. E eu e ela começamos a orar, falar, Senhor, nos prospera, nos abençoa, e trazíamos o dinheiro. Chegava no início do mês, e eu queria vender, falava, amor, quanto que nós vamos vender esse mês? Quanto nós queremos ganhar? Vamos fazer um propósito de tanto. No dia 1º eu vinha no altar e dava o dízimo antecipado daquilo que eu queria ganhar no mês. Chegava no final do mês, para nossa surpresa, ganhava aquilo que tinha dado de dízimo. Com poucos meses, eu já ganhava mais comissão do que o presidente da empresa ganhava de salário. Meu pai começou a nos abençoar, nos prosperar. Em 10 anos, saímos de R$50 e já estava construindo meu primeiro frigorífico no Paraná. Durante esse tempo todo, eu e minha esposa, além de nós orarmos, buscarmos, estávamos na casa do Senhor, servindo, trabalhando, cuidando de células, cuidando de casais, servindo na igreja com alegria. Porque quando nós cuidamos da casa de Deus, cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas também. Amém? Em 2004, comecei a construir meu primeiro frigorífico. Em 2008, 4 anos após, estava inaugurando o abatedouro lá na cidade de Campo Mourão. Um abatedouro com capacidade de abater 160 mil frangos por dia. 5 dias antes da inauguração, a Tyson Foods, a maior empresa norte-americana da época, fez uma proposta para comprar o nosso abatedouro. E aí, 5 dias antes de inaugurarmos, vendemos o abatedouro por mais de 70 milhões de dólares. Aquele que alguns anos atrás ganhava R$50, agora estava vivendo o melhor dessa terra. Agora já tinha casa em condomínio fechado, carros importados, viajando para a Europa, viajando para o mundo todo, sociedade em avião, e agora já não dava mais oferta de R$1, R$2. Mas Deus já tinha me dado a oportunidade e o privilégio de dar oferta de 100, de 200, de R$1 milhão. Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Nos deu apartamento na praia, de frente para o mar, mais de 400 metros quadrados, onde os principais empresários, celebridades, jogadores de futebol têm apartamento. Aonde o Diego, que chegou no Flamengo agora, que eu cheguei no aeroporto, estava chegando ontem, é meu vizinho. Aonde o Neymar tem apartamento, Diego Tardelli e tantos outros. 2008, 2009, vivendo o melhor momento da nossa vida. 2010, resolvi construir um outro abatedouro. Comecei, falei, agora eu quero algo maior. Comecei a viajar pelo Brasil e fora do Brasil, dando testemunho, igual estou fazendo aqui hoje. E contando aquilo que Deus tinha feito na minha vida, desde o início do nosso casamento, como Ele tinha me prosperado. E aí contando o testemunho, contando, um dia, eu falei, meu Deus, estou contando testemunho de coisas que aconteceram 10 anos atrás, 8 anos, 7, 6, 5 anos atrás, né? Meu Deus, me dá um testemunho novo. Ô, amado, cuidado que você ora, porque Deus ouve. Viu? Pois você aguenta o lombo.
2012, não desanima não que já estou acabando, ó, já estamos em 2012. 2012, abril de 2012, inaugura o meu abatedouro. Um dos maiores e mais modernos do Brasil. Capacidade para bater até 420 mil frangos por dia. Dia da inauguração, os principais meios de comunicação ali. Matéria, Jornal Valor Econômico de meia página, falando que o nosso abatedouro, dentro de 2 anos, a projeção era de faturar R$1 bilhão. O que nós não contávamos, que 30 dias após, e havia a maior seca nos Estados Unidos, ia quebrar a safra americana, e o preço das commodities, milho e soja, ia explodir. 60 dias após a inauguração do abatedouro, farelo de soja que custava R$500 por tonelada foi para R$1.500 e é um dos principais ingredientes da ração do frango. O milho, que era R$17, foi para 30 e poucos reais. E, de repente, você não tinha mais dinheiro para comprar nenhum grão para alimentar as aves. Se vocês forem lembrar, durante muitos dias na televisão, Jornal Nacional e dos principais meios de comunicação, produtores soltando frango e pintinho na rua porque não conseguia alimentar. Porque não tinha grão para comprar e quando você tinha o dinheiro, o preço era absurdo. Em 6 meses de inauguração, já tinha mais de 30 milhões de prejuízo. Meus sócios, eu era o sócio majoritário, tinha 3 sócios minoritários. Um dia foram à minha casa, no final de tarde, bateram na porta, conversaram comigo e falaram assim: Reinaldo, amanhã, se você não assinar uma parceria, que tinha um outro dono de abatedouro querendo fazer uma parceria conosco, para tentar resolver aquela situação. Se você não assinar aquela parceria amanhã, vou escrever uma carta, vou dar um tiro na cabeça e falar que você é o culpado. Eu sabia que aquela parceria não ia dar certo, mas naquela pressão, resolvi ceder. E falei, então tá bom, eu vou assinar, mas depois vamos fazer uma avaliação da empresa, vocês compram a minha parte, vocês ficam na sociedade. Assinei o contrato, aquele outra pessoa entrou na empresa junto com os meus sócios, falando que ia pagar aqueles 30 milhões de dívidas que nós já tínhamos ali, que estavam a vencer. Passou uma semana, não colocou nada do dinheiro, passou 30 dias, não colocou nada, 60 dias, não colocou um centavo. Já notifiquei ele para quebrar o contrato. Ele, ao invés de quebrar o contrato e sair da empresa, trouxe capangas dele do Mato Grosso, colocou na porta do frigorífico e não deixou mais eu entrar lá dentro. Não tinha uma ação trabalhista. Chegava no final do mês, ele mandava o funcionário embora, não pagava o salário do mês, não fazia rescisão. Funcionário do meu nome. Em poucos dias eu já tinha mais de 500 ações trabalhistas. Protestos, dava para ir daqui no Maracanã quase a ficha de protesto. Recebi mais visitas de oficiais de justiça em casa, eu e minha esposa, do que de amigos por um bom tempo. Tive que entrar com uma ação na justiça para ter reintegração de posse. Em junho de 2013, consigo reintegração de posse. O juiz de primeira instância me dá a reintegração. Entro no frigorífico numa sexta-feira. Na outra sexta-feira, já estou saindo de novo lá de dentro. Porque o prefeito do município onde estava instalado o frigorífico era de um partido político, a qual tinha um deputado federal que tinha sido ajudado na campanha para aquele outro empresário, e era do mesmo partido, ele era o presidente do partido no estado. Num conluio político, conseguiram que o prefeito da cidade entrasse com uma ação, dizendo que se eu reassumisse aquilo que era meu, que eu tinha construído, que meu dinheiro estava lá, os financiamentos estavam no meu nome, a cidade ia quebrar. E o presidente do Tribunal do Paraná, na mesma tarde, por 1 milhão de motivos, devolveu a posse para aquele outro empresário. E aí eu saí de lá do frigorífico. Suspendeu a minha posse e devolveu para ele. E eu saí de lá do frigorífico, então, sem ter a posse, sem ter dinheiro e sem direito a nada. Agora, se eu quisesse, eu tinha que recorrer no Supremo, numa ação que demoraria, no mínimo 5 anos, para ser julgado, e que demandaria milhões de recursos com honorários para poder vencer aquela batalha. Naquele dia, chamei minha esposa, falei, amor, sai de casa, você e as crianças. Eu quero falar com meu pai. Entrei no meu quarto, sexta, sábado e domingo, sem comer, sem beber, orando e lendo a palavra. Senhor, eu preciso de uma estratégia, preciso de uma direção. Fala comigo. No domingo à tarde, quando eu estava lendo Isaías 45, quando ele fala, Ciro, te tomo pela mão direita, vou à tua frente, cingir os lombos, vou te dar os tesouros ocultos e escondidos. Falei, meu Deus, é isso que eu preciso. Dos tesouros ocultos e escondidos me revela. Naquela hora o Espírito Santo me deu uma visão do globo terrestre, na forma do mapa mundi. E ali ele parecia um cofre.
Eu falei, meu Deus, mas está aí o cofre, o mapa mundi, então tudo que eu preciso já está aqui na terra. O Espírito Santo falou, isso mesmo. Eu fiz primeiro o fim, para depois fazer o começo. Tudo que você precisa já está aí, à tua disposição. Eu falei, mas é um cofre, tem um segredo. Me revela o teu segredo, o segredo de pai para filho. Me revela, Senhor. Ele falou, já te revelei. Quando você ia na igreja com as 2 moedinhas, você entregava uma moedinha no altar. Quando você e tua esposa iam na igreja e davam 1, 2 reais. Quando você deu as ofertas de 200, de 500, de 1 milhão. O segredo são os dízimos e as ofertas. Liguei para minha esposa e falei, amor, pode voltar para casa. Ela veio com as crianças, sentaram ali no pé da cama, e eu contei isso que estou falando aqui para vocês. E eu falei, a partir de amanhã, nós vamos mudar nossa estratégia. Fazia 6 meses que toda a igreja estava ali, pastores, líderes, nos ajudando em oração, nós em campanha. Falei, a partir de amanhã, nós não vamos pedir mais nada, nós vamos só agradecer, porque Deus já fez tudo na nossa vida. Chamei o pastor da nossa casa. A única coisa que nos restavam eram 2 veículos usados e 6 mil reais no banco. Aquele que alguns anos atrás, tinha dado oferta de milhões. Agora não tinha mais nada. Entreguei os únicos 6 mil reais que nós tínhamos na conta e os 2 carros. Eles não queriam aceitar, porque sabiam da nossa situação. E eu falei, não nos impeçam de sermos abençoados. Se vocês quiserem vir aqui em casa agora, vai ser para adorar. Minha esposa colocou um aparelho de som na sala e nós ficamos naquela semana em casa. Louvando e adorando esse Pai. Como é bom você adorar quando sua conta corrente está cheia. Quando a tua empresa está bem, quando você está com saúde, quando está tudo bem, você vem na igreja, é uma delícia adorar. Mas a verdadeira adoração sai do nosso coração. Quando nós entendemos que nós não dependemos de juízo, nós não dependemos de tribunal, nós não dependemos de dinheiro, mas nós dependemos do favor da intervenção sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eu e minha esposa passamos uma semana adorando e cantando. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Na sexta-feira, 5 dias de adoração na nossa casa. Não tinha dinheiro para ir no mercado, não podia ir na empresa porque estava a pé, não podia entrar lá porque tinha capanga. 5 dias adorando ali em casa. Na sexta-feira à noite, liga a televisão, jornal estadual. Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná sofre ataque cardíaco e é internado. Falei, meu pai está bradando. Na segunda-feira, o presidente do tribunal pede aposentadoria compulsória. O CNJ, o órgão que fiscaliza o judiciário, não aceita a aposentadoria dele, o afasta por suspeita de venda de sentença e de enriquecimento ilícito e de ter renda incompatível com a função exercida. Há uma nova eleição no Tribunal de Justiça do Paraná. O novo presidente, primeira decisão, um despacho de 9 laudas, devolve o frigorífico para mim. Aquilo que ia demorar 5 anos na justiça, em 5 dias de adoração, meu pai bradou e interveio. Tomei um passo de ousadia, comprei a cota dos meus 3 sócios, sem dinheiro nem para entrada, fiz o contrato, falei, vou pagar para vocês parcelado. Assinei o contrato com eles no dia 28 de janeiro. No dia 29 de janeiro, um dia após de eu comprar a parte deles, fiz um contrato de arrendamento com a maior empresa do Brasil. Deus mudou a minha sorte. Eu que estava devendo, nesse momento, mais de 120 milhões de reais. Em apenas um único dia, Deus me tirou de uma dívida de 120 milhões para um lucro de mais de 200 milhões de reais. Porque esse é o Pai que cuida dos seus filhos. Esse é o Pai que tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele não depende do nosso dinheiro. E o que Ele quer é o nosso coração. Ele quer saber apenas a nossa fidelidade e a nossa dependência dEle. O presidente do tribunal foi afastado. Aquelas pessoas que estavam ali naquele conluio,
Hoje, boa parte deles estão sendo investigados nessas operações que vocês estão vendo aí pela televisão. E tudo aquilo que eu e minha esposa havíamos perdido, meu Pai nos restituiu. Muito, muito, muito além daquilo que nós tínhamos no melhor momento que nós já tínhamos passado. O apartamento nosso que nós tínhamos que demos como garantia, que demos depois como pagamento, compramos de volta. O avião que nós tínhamos uma parte, compramos 100%. Aqueles 2 carros que nós tínhamos dado usado, meu pai me deu um Porsche conversível, Mercedes, Land Rover, Mini, todos os carros melhores que tem no Brasil, nós temos na garagem da nossa casa, porque Ele é fiel e Ele não fica devendo nada para os seus filhos. Amém? E o frigorífico que eu tinha apenas 55%, hoje eu tenho 100%. E além daquele frigorífico de frango, ainda fui para o Mato Grosso. Ele me deu uma granja de suíno, que só de área construída são mais de 190 mil metros quadrados. Entregamos 1.000 animais prontos por dia. São carregados 5 carretas cheias de animais que nós vendemos. Somos um dos maiores produtores de suíno do Brasil. Estamos construindo um abatedouro no Mato Grosso agora, que vai ter capacidade para abater 10 mil suínos por dia. Vai ser o maior e mais moderno do Brasil. Porque o meu Pai tem prazer em abençoar os seus filhos. E a fidelidade dele dura para sempre. E aquilo que Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua vida também. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu queria orar por você. Esse mesmo Deus está aqui nesta noite. Esse mesmo Deus, Ele não atua só lá em Maringá. Não atua só no Mato Grosso. Ele atua aqui no Rio de Janeiro também. Ele é o mesmo ontem, hoje e é sempre. Nesta noite, Ele quer trazer uma palavra de motivação, de esperança e de fé. Que você possa sair daqui, crendo que tudo é possível aquele que Ele quer. Quando nós vivemos de acordo com os princípios que Ele tem, quando nós somos ousados na sua presença, quando nós praticamos a palavra, Ele faz infinitamente mais na nossa vida do que nós pedimos ou pensamos. Abaixe sua cabeça, coloca diante de Deus o teu desejo, o teu sonho, o teu projeto, aquilo que muitas vezes ficou perdido. Traga agora a tua memória. O meu Pai está aqui nesta noite e Ele quer te dar uma estratégia, Ele quer te dar uma direção, um novo começo. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, quero te louvar e te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, porque nesta noite, Pai, o Senhor está aqui, o Senhor quer abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero pedir que o Senhor venha trazer agora a memória deles, os sonhos, os projetos, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração deles desde pequeno, desde menino, Senhor, que muitas vezes estava adormecido, Pai Santo, porque o inimigo disse que não era possível, que eles não eram capazes, que o país não passava por um momento favorável para que eles continuassem e fossem à frente. Senhor, nesta noite eu estou aqui para profetizar na vida deles que um novo tempo chegou, assim como chegou na minha vida, Senhor, chegou na vida deles também. Senhor, é um novo tempo, Senhor, um tempo de vitória, um tempo de paz, de produtividade, de prosperidade. Senhor, traga a eles um novo ânimo, Senhor, uma nova visão. Senhor, reaviva a sua fé. Senhor, em nome de Jesus, a mesma unção que o Senhor tem colocado sobre a minha vida para adquirir riquezas, esteja sobre a vida deles. Senhor, eu imparto sobre a vida deles agora, Pai Santo, e profetizo, meu Deus, ainda que este ano, testemunhos, Senhor, serão contados aqui. Testemunhos, Senhor, ofertas serão dadas aqui para agradecer, Pai Santo, das grandes coisas que o Senhor fez na vida de cada um, porque eles não dependem da política, eles não dependem da situação econômica, mas eles dependem do Pai, e o Pai é bom, o Pai é amoroso, o Pai é bondoso e tem prazer em abençoar os seus filhos. Senhor, nós os abençoamos para prosperarem em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.